Olha, não tem muita coisa para a gente conversar, não, além desse assunto da Caixa Econômica que continua repercutindo profundamente na área política para produzir uma surpresa adicional, né? Digamos, por que ela é adicional? A primeira surpresa é porque você descobre que a estrutura executiva de um grande banco estatal está toda envolvida em suspeitas graves, gravíssimas de corrupção. Essa já seria a primeira suspeita em qualquer país que merecesse esse nome, né? Ah, escândalo. Como? Por que escândalo? Sabe aquele banco grandalhão que cuida de construção popular, que cuida de financiamento ao saneamento, que cuida de gerir o fundo de garantia, ou gerir aplicações de governo, não sei o quê. Sei, o que tem, cuida de loterias, sim, o que tem? Tá cheio de gente suspeita de roubalheira, envolvida com políticos, com coisas, tá muito graves as coisas, muito graves. Poxa, já era um escândalo, né? O segundo escândalo que decorre disso aí é que, uma vez alertado para isso, o presidente da República resolveu ficar na dele. Alguém chegou e disse: o presidente está cheio de vice-presidente da Caixa Econômica suspeito de roubalheira. Aí o presidente disse: então tá, tchau. Cuidou do assunto. Foi preciso que o Banco Central e o Ministério Público Federal dissessem para o presidente da República: presidente, o senhor vai ser implicado diretamente em qualquer consequência que resulte da permanência dessas figuras lá, hein? Aí, né, com o dele na reta, ele foi lá e afastou 4 dos 12 que havia a recomendação inicial de um afastamento geral. Ele aí reduziu para 4, de 12 para 4, e afastou. Então a segunda surpresa, a primeira é o fato em si, a segunda surpresa é que o presidente da República, alertado para o fato, resolveu ficar na dele. E só se mexeu quando alguma coisa aconteceu, alguma pressão maior aconteceu. E a terceira surpresa, e não digo nem que será a última, é agora o que está hoje em todos os jornais, a informação de que o afastamento dos vice-presidentes envolvidos em investigações de corrupção na Câmara, na Caixa Econômica Federal, vai criar dificuldades para a reforma da Previdência. Ora, mas como assim? Não entendi nada. O que a reforma da Previdência tem a ver com uma investigação policial de corrupção na Caixa Econômica Federal? Ah, não, cara, você não entendeu. É que a Caixa Econômica Federal é um bordel administrado por cafetões de partidos políticos. Então, eles estão zangados porque as moças que eles exploravam nessa atividade no bordel, agora poderão ser afastadas da atividade que exploravam em benefício dos cafetões. Ah, então deixa eu ver. Quer dizer que o grande banco estatal, primeiro, tem uma cúpula executiva suspeita de grave corrupção. Segundo, tem um presidente da República que relutou em tomar uma medida administrativa preventiva em relação a esses suspeitos. E agora tem uma reação da classe política porque não pode continuar usando a Caixa Econômica Federal como bordel. É isso mesmo. Então vejam que é uma sucessão de maluquices que, diante de qualquer sociedade minimamente estabilizada em padrões de relação com o Estado baseados em princípios morais, minimamente. Estou nem querendo a Holanda, não estou querendo a Suécia, não estou querendo a Dinamarca, não. Bota aí qualquer coisa mediana, qualquer sociedade que viva uma relação moral medianamente aceitável com o Estado de seu país, estaria escandalizada com 1/3 dessas surpresas. Não precisariam nem ser todas elas. E aqui agora, portanto, o Planalto e os aliados políticos especulam que a tal reforma da Previdência, que eu tenho dito aqui que não vai sair, não vai acontecer mesmo, enfim, mas enfim, digamos que ela ainda é a pauta, o discurso central do governo, admitindo que ela está mais distante ainda de ser aprovada, porque há desconforto nos partidos aliados, porque agora não podem continuar usando a Caixa Econômica Federal como bordel para as suas indicações políticas e, a partir delas, para as suas ações criminosas, para a corrupção desenfreada. Essa é a relação que o Estado brasileiro e a classe política que o domina querem manter com a sociedade brasileira. Não só na Caixa, né?
Isso vale para a nomeação do diretor da escola do seu filho, vale para diretor do posto de saúde que vai vacinar a febre amarela da sua mãe, vale para o Ministério da Agricultura, para o Ministério do Trabalho. Mas diga, Orengo. Mas sabe que aqui em Brasília, Boechat, hoje é o dia de definir o novo estatuto lá da Caixa Econômica Federal, para ser votado amanhã, né? Então estão estudando aqui o estatuto para tirar a prerrogativa de indicação do presidente e dar lá aos conselheiros da Caixa Econômica Federal. Só tem que lembrar o seguinte, viu, Boechat? Tem uma lei que é de 2016, que ela regulariza as indicações em estatais, inclusive em bancos públicos, né? E essa lei estabelece o seguinte, que não podem assumir cargos de direção filiados, aliás, dirigentes de partidos políticos, quem tenha ocupado cargos de direção em partidos e participado de campanha nos últimos 3 anos. Também não pode ter lá dirigente sindical nesses conselhos, nessas diretorias, né? Então é uma lei que restringe aí esse poder de indicação. Mas a grande mudança é tirar do presidente da República e dar lá essa atribuição ao Conselho da Caixa Econômica. E aí vão avaliar também, nessa reunião, o seguinte, se vão manter as 12 vice-presidências da Caixa Econômica, né? Já tem uma avaliação aqui que podem ser, inclusive, reduzidas. Hoje, 4 foram alteradas. A recomendação do Ministério Público inicial, que veio lá em dezembro, era para afastar todo o corpo de vice-presidentes, né? Então, os 12, mas a avaliação do governo que era necessário, nesse momento, apenas afastar 4. Mas é uma mudança aí significativa nesse critério de indicação. É claro que tem aquela reação que você estava comentando, Boechat, porque dos 4 que foram afastados, né, tem 3 aí que foram indicados pelo PMDB, pelo PR e pelo Partido Progressista. São as maiores bancadas, estão entre as maiores bancadas aqui no Congresso Nacional, né? É claro que essas indicações servem também como moeda de troca nesse jogo político que a gente conhece por aqui. Reforma da Previdência, o governo querendo ganhar força lá no Congresso Nacional, pode ter reflexos políticos, né? E só para lembrar, há pouco tempo, quem era vice-presidente da Caixa era Gidel Vieira Lima, né? Saiu há pouco tempo, aqui no ano passado ainda, da vice-presidência da Caixa, aliás, há 2 anos. Era o governo Dilma ainda, ele estava lá na vice-presidência, né? Hoje está preso, né? Mesmo com denúncias de corrupção, à época já era acusado de algumas denúncias, né? Nesse novo estatuto, inclusive, deixando bastante claro lá que quem estiver lá sobre suspeita, né, com denúncias, com investigações, também deve ser afastado para não prejudicar lá a imagem do banco, né? Esse estatuto vai ser aprovado amanhã, já tem a posição aí do ministro da Fazenda. O Orengo, isso daria, desculpe, em tese, prerrogativa ao Conselho de determinar as nomeações dos executivos da Caixa Econômica. Precisamos saber agora quem é o Conselho da Caixa, né? Quem nomeia os conselheiros. Para a gente não cair na esparrela de ficar aplaudindo apenas uma... né? Muda tudo para tudo continuar igual. Essa é a primeira coisa. A outra é que o que está se vendo na Caixa, meu querido, e só a Caixa parece que vai mudar em função desse escândalo tão explícito, mostra 2 coisas. A primeira, foi preciso chegar a esse ponto para que a Caixa entendesse, ou o Ministério da Fazenda, ou quem quer que seja, entendesse que não era assim que tinha que funcionar? Quer dizer, foi preciso que a coisa se tornasse tão escandalosa, tão explícita, para se perceber que não é adequado que um banco é um órgão técnico, né? Um banco, uma Embrapa, eu não estou falando da Embrapa aqui como órgão técnico, não como exemplo de ocupação dos cargos políticos, mas a área de fiscalização sanitária, o chefe da delegacia de fiscalização sanitária do Ministério da Fazenda, não sei o quê, é nomeado por um político. O chefe da delegacia da Receita Federal no aeroporto, não sei de onde, é nomeado por um político. O diretor da escola da sua esquina aí é nomeado por um político. Por que o político tem que nomear pessoas? Outro dia estava o diretor financeiro do fundo de pensão, não sei de que, é nomeado por um político. Por quê? O membro do, não sei o quê, do Conselho da Hidrelétrica de Itaipu é nomeado por um político. A troco de que político tem que nomear pessoas para estrutura, para máquina? Então, o caso da Caixa mostra, primeiro, o absurdo que é a situação em si e o quanto é surpreendente que agora queiram nos vender como um processo que vai, de fato, depurar essa prática dentro da Caixa, essa alteração que vão fazer aí. Ela está me parecendo um jogo de cena
para poupar aí o Planalto, o próprio governo e tal, do desgaste decorrente desta situação escandalosa, explícita e tal. A segunda observação a fazer é que esta prática na Caixa Econômica, ela é no Brasil inteiro, no Estado inteiro. O Estado brasileiro inteiro está tomado por essa prática, nos níveis federal, estadual e municipal. O prefeito faz assim, com as coisas públicas do município. O governador faz assim com as coisas do Estado e o presidente da República faz assim, a serviço do jogo partidário, das quadrilhas partidárias que lhe dão apoio na Casa Legislativa de sua instância. O Conselho de Administração da Caixa, o Felipe Bueno observou aqui, vamos lá. Conheça os membros do Conselho de Administração da Caixa. São 7, diz aqui o texto. De seus 7 conselheiros, 5 são indicados pelo ministro da Fazenda, entre eles o presidente do Conselho, 1 pelo ministro do Planejamento, Orçamento e Gestão. O 7º é o próprio presidente da Caixa, que exerce a vice-presidência. Os mandatos valem por 3 anos, com direito à recondução por mais um período consecutivo. Então vejam, o presidente... Hoje, inclusive, a presidente, viu, Boechat, é secretária do Tesouro Nacional, né? A presidente aí do Conselho. Aqui, ó, Ana Paula Vescovi. Então, digamos, melhora. Você blinda um pouquinho, melhora. Mas veja, o presidente da Caixa, que continua sendo membro do Conselho, não, em tese lá, volta lá para o primeiro quadro. O presidente da Caixa, segundo o que está aqui no portal da Caixa, ele é também membro do Conselho. Isso. O presidente da Caixa, até com essas alterações agora, continuará sendo nomeado pelo presidente da República. E o presidente da República nomeará o presidente da Caixa de acordo com o jogo político. Tá certo? O ministro da Fazenda nomeia 5 pessoas para lá. O ministro da Fazenda não faz nomeações articulado aos interesses políticos que interessam ao presidente da República? O que foi a indicação daquele Bendini para a presidência do Banco do Brasil por Dilma Rousseff, se não uma indicação que passa pela estrutura do Ministério da Fazenda e foi notoriamente política? Está aí o Bendini preso hoje pelas maracutaias que praticou. Então, não é essa questão, entendeu? Não é essa malandragem de vender hoje para a opinião pública a ideia. Está hoje nas manchetes de todos os jornais. Oh, Caixa vai blindar. Não vai blindar nada. É uma cultura que tem que ser mudada. É uma cultura, um princípio. Políticos e partidos políticos não têm que se meter na ocupação, na definição de titulares de cargos da gestão pública. Ponto. Eu entendo que um ministro que vai definir horizontes políticos, que vai definir políticas setoriais, possa, sim, sair do parlamento e tal. Dizer, olha, eu quero que a Caixa priorize construção popular. Meu partido tem esse compromisso. Aí no seu programa, tá bom. Aí a Caixa vai se mobilizar naquela direção, naquela orientação política, mas política no sentido maior. Não é esse loteamento escandaloso que a gente está vendo aí. Querido Orengo, só para concluir, para entender direito, são 12 os vice-presidentes da Caixa. Exatamente, 4 foram 12. objeto de afastamento. Mas já foram alterados, viu? Já foram alterados por substitutos aí, interinos, né? Naturalmente, mas você e muita gente vem falando que eram 12, não sei o quê. Continuam. Não, 12. Naturalmente, mas os outros 8... Eu estou lendo aqui na Folha, e a Ana Freitas me orientou ontem também nesse sentido, não há acusações em relação aos outros 8, correto? O Ministério Público, em dezembro, recomendou o afastamento de todos, né? Até interessante que ontem a gente conversou com o vice-presidente da Câmara, estava numa cerimônia lá no Palácio, o Fábio Ramalho, e ele fez essa defesa, inclusive. Olha, se fosse eu, afastava todos, né? Para afastar qualquer tipo de suspeita. Mas por que todos? Essa é a recomendação do Ministério Público. Peraí, então vou fazer a pergunta outra vez. O Ministério Público recomendou o afastamento de todos? Exatamente, todos, em dezembro. O Palácio Planalto acabou decidindo pelo afastamento de apenas 4. Né? Teve uma investigação interna, viu, Boechat? Contrataram uma consultoria interna para fazer uma investigação. Após essa consultoria, aí chegou lá a conclusão, né, que 4 deveriam ser afastados, que entendi. Recaiu indícios sobre 4. Né? Mas é importante a gente ressaltar que o Ministério Público está pedindo o afastamento de todo o corpo. Bom, olha aqui, e para finalizar... Só perguntar, o nosso ouvinte, o Célio, aqui está perguntando para o Orengo se os salários desses vice-presidentes também foram suspensos. Ah, sim, com afastamento, né, porque eles já foram substituídos, né, então com certeza o salário já foi suspenso. Né. Quantos vice-presidentes tem a Caixa? 12. Quantos tem o Banco do Brasil? Vamos apurar aqui. 9. Eu apurei 9? aqui, a Letícia Curatome e a Ana apuraram aqui. 9. O Banco do Brasil é maior que a Caixa. Quantos tem o Bradesco, que
também é maior que a Caixa, 7. E o Itaú, Unibanco, que também é maior que a Caixa, 5. E o Santander, que também é maior que a Caixa, 10. Por que a porra da Caixa tem que ter 12 vice-presidentes se os bancos maiores que ela, inclusive o Brasil, que é estatal, tem menos? É para poder acomodar os malandros lá de interesse da canalhada política. Vamos nessa.